Olá, boa noite a todos, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Vamos responder dúvidas que chegaram e fizemos um roteiro em cima delas. Nós temos várias espécies trabalhando em acordos com chavos junto com governos desde sempre. São responsáveis pelo desaparecimento de milhares de pessoas todos os anos ao redor do mundo. Nós já falamos aqui no canal sobre o coronel Philip Corso e, para ele, o ex-presidente Eisenhower criou especificamente o Foreign Technology Desk, uma organização ligada ao Departamento de Defesa. Mais tarde, já idoso, ele se tornou um insider, confirmando a sua experiência e, antes de falecer, afirmou que testemunhou um Grey recuperado em 47 e o descreveu como uma criatura de 1,20 de altura, com a cabeça grande, olhos amendoados, tronco, braços e pernas bem finos. Aqui, na descrição, colocamos um link para a entrevista concedida pelo coronel e está legendada em português, e consideramos um conteúdo precioso e muito proveitoso. Ajudando também no esclarecimento, temos o Travis Walton, cuja experiência se tornou o clássico filme Fogo no Céu. Também colocamos aqui um link com uma declaração dele com legendas em português, fica sempre mais fácil. Igualmente é outro conteúdo precioso. Também foi uma experiência desagradável que ele teve com os pequenos Greys. Eles atuaram mais efetuando acordos na época de Eisenhower. Muitos denominaram tais acordos como rendição negociada, porque em troca de tecnologia, tinham liberdade para expandir suas pesquisas e programas biológicos e genéticos entre a humanidade. Então, a especialidade deles é clonagem, genética, implantes de controle, entre outras coisas. E isso ainda acontece, mas as pessoas não têm coragem nem apoio suficiente para narrar o que vivenciaram por medo do descrédito e ridicularização. Além disso, muitos podem ter passado e sofreram uma amnésia, portanto não se lembram que passaram por essa situação. Apesar de ser um assunto atípico, tais dispositivos são detectados em exames quando alguém faz um raio-x, durante um check-up, e o médico acaba perguntando se a pessoa passou por alguma cirurgia antes, porque ele encontrou algo anormal inserido no corpo biológico. Esses são diferentes dos implantes energéticos inseridos por outros seres regressivos que estão em outros níveis e, portanto, só podem ser dissolvidos quanticamente. O implante físico, que costumamos chamar de chip, controla as emoções humanas porque diminui as frequências. Enquanto o corpo vibra na frequência 432, que é a frequência da água, tendo em vista também que o nosso corpo tem de 60% a 70% de água, emoções como a raiva, ódio ou qualquer outra negativa ativa esses chips que causam uma mudança imediatamente na vibração emitida pela pessoa. E assim, o controle passa para as mãos deles e, mesmo parecendo uma coisa idiota, é assim que funciona. Não podemos generalizar, mas quem passou pela experiência muda de comportamento, agindo mais vezes de forma negativa, violenta. O padrão de pensamento também muda, produzindo todo tipo de ideia não saudável, e apresentam doenças que o cérebro produz. Então não são reais, são psicossomáticas. Mas tudo isso pode ser revertido quando há a certeza de que eles estão no corpo humano. Antigamente dizíamos que só poderiam ser retirados por especialistas, ufólogos, porque são físicos, mas da mesma forma que um cisto, ele pode sim ser dissolvido, porque há seres benevolentes que possuem condições e tecnologia suficiente
para ajudar nesse assunto especificamente. A pessoa passa a ficar muito perturbada e isso preocupa a família, que passa a acreditar que o familiar não está muito bem mentalmente, porque a pessoa não consegue mais controlar os pensamentos que preenchem a mente 24 horas por dia, e isso é extremamente desgastante. Quem muda e passa a agir de forma não normal ou violenta ou com instintos perversos pode estar com implantes, REPs. Em todo caso, qualquer coisa no corpo humano vindo de tais seres é uma coisa negativa e controla o desenvolvimento energético, barrando a vontade e o entendimento para despertar. O monitoramento é completo, sabem o que a pessoa faz, o que diz, e uns podem vê-los por alguns segundos e poucos possuem consciência desse fato. Em relação aos REPT, vamos mudar agora, né? Estão ajudando na mudança da ordem global. E uma pergunta: por vezes a realidade é pior do que a ficção. Você estaria pronto para saber toda a verdade? Talvez não. Talvez nenhum de nós esteja, porque a verdade, uma vez revelada como deveria ser, nos deixaria com uma mentalidade difícil de equilibrar. Então, deixando bem claro, nem toda pessoa negativa tem implantes, assim como também não tem toda pessoa violenta. Ela pode escolher ser assim. O lance é que os Greys e os REPTs gostam demais dessa energia, de tudo que isso produz, e soa muito legal para eles. Uma pessoa relatou a experiência que teve em um desdobramento. Ela viu um REPT e ele conversou com ela. Ele disse que todas as pessoas negativas geralmente possuem tendências a reagir com raiva. Não gostam quando são contrariadas, são frias, não empáticas. Disse também que é fácil reconhecer pela forma de olhar. Bom, o ditado diz, não é? Que os olhos são a janela da alma. Então, quando alguém confrontar você, olhe nos olhos dessa pessoa e poderá discernir o que está por trás deles. Se alguém não foi com a sua cara, se alguém não te suporta, se quando você entra a pessoa sai, ninguém precisa te dizer o que significa. São aquelas que quando você está em um momento de paz dentro de casa, são controladas e instruídas a de repente ligarem para você para contar algo que disseram a seu respeito, mas não visando o seu bem, é claro, querem te desestabilizar. A pessoa espera que você reaja de tal forma que mostre indignação, chore, fique triste, fique nervoso, chateado, e isso alimenta aquele ser através da ligação e das emoções que ela vai produzir. Uma experiência particular, essa semana, aqueles que nos acompanham aqui sabem da sequência de ataques severos pelos quais passei durante meses seguidos, todos os dias, e quando eu estava já prestes a entrar no prédio onde eu moro, eu escuto: "Oi, Cláudia". Como eu não me assusto fácil, eu olhei para o lado e estava uma pessoa que eu conheço que também foi vítima de todos esses ataques em nível matricial, dessa pessoa que tem uma essência negativa, regressiva, é muito visível nisso. Ela comete abusos de autoridade, ela persegue, ela assedia moral e psicologicamente as pessoas, e foi a tal ponto que eu pedi para sair de lá. E essa pessoa queria saber se eu sabia de algo a respeito de onde saímos e como eu estava. E eu respondi que isso não fazia mais parte da minha vida. Eu virei a página e nem lembro do nome da pessoa que quis tanto meu mal. Demorou muito, mas os meus pensamentos não estão mais cheios de ideias de como é que eu vou me vingar,
como eu falaria se encontrasse essa pessoa na rua, coisas do tipo. Então tivemos ali alguns minutos de conversa, mas ao invés de querer falar a respeito, de render sobre o assunto, só ouvi, porque para mim tudo estava e está muito bem. Continuando com a experiência da pessoa que passou pelo desdobramento, enquanto dizia isso, o Rept parecia estar com o braço humano nas mãos, dizendo que se alimenta do medo. Então, ligue os pontos. Se você conseguir uma vibração boa e positiva, que vá além dos que te cercam e comentam coisas para observar a sua reação, porque o que as controla deseja se alimentar das suas emoções, de você, pense 2 vezes. Temos vivido dias nos quais as pessoas não querem que falemos a verdade. Elas preferem não saber, não ouvir, preferem ignorar. Ah, mas olha só, eu vi um Grey e ele não tinha essa aparência assustadora, ele parecia bondoso. Não se engane, é normal para eles agirem assim, faz parte da camuflagem. Nós temos muitos ufólogos ao redor do mundo, especialistas, muitos aqui no país, que trabalham seriamente. Entretanto, é preciso entender que tais seres não devem ser endeusados. Você é constantemente tentado a ver coisas na rede e são coisas impróprias que você não consegue se desligar. Não veja como um defeito seu, é porque você está sendo induzido para isso. Não é que você esteja colocando a responsabilidade nos implantes, tirando a vontade e a responsabilidade das suas costas. É uma escolha, você pode resistir ou não. Muitos que não aceitam o despertar acabam aceitando um rótulo e vivem dentro dele com um fim absolutamente infeliz. Então entenda que dor e sofrimento são alimento para esses seres. Se você tiver entendimento para compreender o que dor e sofrimento, o que essas 2 palavras englobam, vai compreender mais do que está sendo falado aqui. Quando tentarem fazer algo com você, saia dessa vibração, dessa armadilha. Se alguém fez isso com você um dia, poderá fazer de novo, afinal de contas, não sabe o que está acontecendo, mas você já sabe. Implantes levam informações, influenciam o psicológico de uma forma extremamente negativa e o Bob Dean, temos até um conteúdo sobre ele na playlist Personalidade da Semana, descreveu os tal Greys. São humanoides, ou seja, o corpo parece com o nosso, são translúcidos, de tão brancos, leitosos, são híbridos. Uma pessoa aqui do canal já passou por uma experiência não agradável, já acordou no meio da noite com um deles olhando para ele suspenso no ar, na posição horizontal com os dentes pontiagudos. Graças à fonte, essa pessoa tem preparo suficiente para reagir, rejeitar esse ser, e isso não o abalou, o ser simplesmente sumiu. Entretanto, de acordo com os de Orion, eles ajudam na supervisão dos baixos Greys. Como nem tudo é o que parece, podem surgir no meio de muita luz e se apresentam na forma como a sua mente, que conhecem muito bem, vai receber sem resistência, mas não passam de mercenários. Negociam, barganham sempre. O acordo feito em 54 foi registrado em documentos confidenciais e confirmado pelo Bill Cooper, que desde 91 alertou sobre a vida não terrena entre nós e conseguiu alguns desses documentos. Ele foi assessor de inteligência da Marinha Americana e, na época, aproveitaram a falha do acordo proposto pelos seres benevolentes aos nossos governos e tais seres se achegaram depois de um tempo orbitando e observando a Terra. Disseram que eram de Orion, alguns de Betelgeuse, estrela que faz parte do sistema Alfa Draconis. Disseram também que a estrela estava morrendo
Isso foi meio dramático, mas a verdade é que a estrela vai se tornar uma supernova, mas a noção de tempo só existe aqui neste planeta, só na Terra. Apenas aqui. Então, para eles, milhares e milhares de anos não soam como soam para nós. Sabemos que quando olhamos para o céu, vemos o passado. Tudo que vemos é passado. Vemos estrelas que podem nem mais existir. Olhando Betelgeuse, parece com o nosso Sol, não é mesmo? Ela tem, supostamente, de 8 a 10 milhões de anos, o que para os astrônomos é uma estrela jovem em relação ao Sol, por exemplo, que teria quase 5 bilhões de anos. Então, se alguma estrela encontrar o seu fim no dia de hoje, o céu noturno só mudará em centenas e centenas de anos para nós. Tal controle não é insignificante. Eles podem criar conflitos globais num piscar de olhos. Impedem que as pessoas tomem decisões, elas ficam entre uma coisa e outra, não se decidem, e todos esses que mencionamos, entenda, você pode acreditar se quiser. É claro, ninguém tem fotos originais e boas o suficiente para mostrar. Nós temos relatos. Eu, particularmente, tenho um relato de 4 anos e meio de convivência com um humano de essência 100% réptil. E a experiência foi, na época, tão traumática e eu tive que trabalhar com o controle mental durante 1 ano. E isso já foi curado dentro de mim, mas até hoje, por mais que eu pergunte, eu não tive ainda autorização para relatar a minha experiência, porque palavras têm poder. E mesmo que eu não queira só compartilhar com todos, o que é me dito é o seguinte: essas palavras produzirão energia extremamente densa que vai abaixar a frequência alheia e ao mesmo tempo vai alimentar este ser onde quer que ele esteja, porque ele não morreu, ele está vivo ainda. Então, não é a nossa intenção que ninguém aqui retroceda ou fique estagnado, mas que continue avançando. Então eu posso garantir, por experiência própria, que existem sim e podemos ver suas formas verdadeiras quando se desequilibram por 2 a 3 segundos, é muito rápido. Isso aconteceu comigo de 2008 até a metade de 2013, se eu não me engano. Eu não sou muito boa com datas. Alguns répteis já viviam no planeta, dentro dele, outros vieram de sistemas estelares diferentes e se acharam no direito de reivindicar a Terra, mesmo a superfície que nunca viveram, porque já estavam aqui em cavernas que o homem até hoje não pôde mapear por serem profundas e inacessíveis demais. Então nos veem como invasores. No depoimento do Thomas Castello, ex-oficial lá na Base Dulce, que acabou se tornando um insider, a espécie humana e essas espécies trabalham lado a lado. Infelizmente, o não planejamento em divulgar informações sigilosas, buscando proteção, isso tudo custou a vida do Phil Schneider, que também está lá na playlist Personalidade da Semana. Ele trabalhou em Dulce e não conseguiu resistir a uma rajada de plasma. Um pesquisador, William Hamilton, disse: pode ser desagradável, diferir ou acreditar nessas histórias. Parecem um pesadelo vivo, mas há algo estranho por lá. Então, quando falam em desacobertamento, não se iludam. Não vão explicar as bases subterrâneas, nem a troca, a barganha feita com os seus pela espécie humana. Respeitada, a Linda Moulton Howe, conhecida por documentários e streamings, teve contato com o Insider e antes de divulgar o que tinha, checou todas as informações. Ela é muito responsável, porque é muito conhecida no meio ufológico e ela não desejava manchar a sua reputação com historinhas. E de acordo com o Insider, os répteis
no intraterra possuem uma cultura diferente dos répteis estelares. No início do canal, bem lá no início, alguém veio falando de Lacerta, que supostamente teria sido uma réptil fêmea que saiu do intraterra e deu 2 entrevistas, apenas 2, na década de 90. E imediatamente pedimos, ok, se ela existe, se ela sabe do canal e quer se comunicar novamente, já faz tanto tempo, estamos aqui. Infelizmente nunca houve um contato. Eles não sobem à superfície porque sabem que estamos aqui pela semeadura de seres benevolentes. E quando o planeta esfriou o suficiente para produzir vida, não nos desafiam, ficam na deles. O esclarecimento de uma dúvida rende muito, não é mesmo? Quanto ao grupo ucraniano, que já respondemos o nome a várias pessoas que perguntaram por e-mail, que se dizem Anuna, eles mandaram um recado há alguns anos através de um vídeo este que foi deletado, dizendo que sim, eles são Anuna e que se a humanidade desejasse que eles saíssem do planeta, eles sairiam, porque é uma lei universal, mas não poderiam mais controlar os chamados Kandukis, que seriam seres energéticos que nos fariam mal. Então nós vemos aí o controle, a barganha, a imposição do medo, o tal do podemos ir, mas vocês vão se arrepender depois. E o líder desse grupo saiu de cena porque outro assumiu. O primeiro não conseguiu a projeção desejada. Não foi carismático o bastante. E agora, com esse novo líder, estão mais próximos de Moscou e também supostamente são inimigos dos arcônicos. Em um vídeo que não existe mais, como falamos, enviaram mensagens aos criadores de conteúdo do Brasil e, pelo que sabemos, fomos o único canal que fez um vídeo resposta. Quem desejar o link é só pedir também por e-mail. Dentre outras funções, os répteis então são responsáveis pela amnésia produzida pelo ciclo encarnacional, por não respeitarem os direitos da humanidade, por não desejarem que a humanidade lembre quem realmente é. Eles têm que obedecer àqueles que estão acima deles e por ajudarem a elite também, entre outras coisas. Como canal, nunca fomos incomodados pelos pequenos ou altos greys, nunca. Nós já tivemos contato com humanos com essência réptil, chegamos a conversar com alguns por e-mail, no WhatsApp e compreender melhor como funciona a mentalidade deles com respeito. E com relação aos seres dracônicos, é sempre uma interferência que não pode ser subestimada, eles nunca mudam de ideia. A linhagem nobre chama-se Siakar e nunca deseje ver um deles na sua frente. Convém ressaltar que as imagens dos seres aqui são puramente ilustrativas, compreendam isso, mas são fruto de relatos e depoimentos. É como fazer um retrato falado de alguém que cometeu um crime. Ninguém sabe como ele é, mas se a pessoa fizer um retrato falado, dizendo como a pessoa se parece, como é que é o rosto, os olhos, sobrancelhas, o retrato falado ajuda a achar essa pessoa. Então, os dracônicos comandam os répteis, que comandam os tall greys, que comandam os greys. E se for possível imaginar, sobre os dracônicos há um, diante do qual são obrigados a se dobrar, não por amor. Os últimos conteúdos que fizemos sobre o sistema, ainda falta um, poucos se interessaram em ver, mas não importa, isso nos mostra um filtro. Todos querem sair do planeta, todos querem ir para uma quinta dimensão, despertar, participar da ascensão e acham que essas informações são irrelevantes, é perda de energia, é perda de tempo. Com todo respeito, nós discordamos, porque você não pode desfazer nós se não sabe onde eles estão. Afinal de contas, a sua vida, a minha vida,
A vida de todos aqueles que nascem no planeta Terra precisam saber a verdade, precisam saber que todos os tripés do sistema estão ali por um motivo e precisam saber como eles agem para compreender melhor e reagir da melhor forma. Não dá para finalizar uma experiência humana dentro dos nossos processos sem saber o mínimo a respeito de como controlam cada área importante que atua em cima de áreas da nossa vida, que se relaciona com a nossa espécie, a humanidade. Então, você pode achar que não ver e não se importar com tais conteúdos não muda nada, mas só te deixa com menos conhecimento, mas a escolha continua sendo sua, você continua sendo e será livre. Finalizando, as experiências feitas conosco desde sempre, mais recentemente, uma bem séria em 2020, foram possíveis por causa do material biológico fornecido por esses seres, porque não foi uma coisa totalmente nossa. Temos insiders, tantos denunciantes, tantas coisas, e alguns ficam dando prazos que não se cumprem. Então são mensagens, são promessas que em tantas horas isso ou aquilo vai acontecer e nada acontece, o que aumenta a frustração de quem espera e atiça os que ridicularizam quem espera. Isso não é legal, não é agradável. A elite está diretamente ligada aos seres não terrenos e também a seres humanos que se permitiram dominar. Por isso, a arrogância, a petulância, o orgulho estão direcionando o mundo para algo único, patriarcal e a retirada de escolhas de milhões de cidadãos. Temos alguns conteúdos a finalizar e faremos isso ao longo da semana. Vocês não perdem tempo por aguardar. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Gratidão àqueles que têm nos ajudado de uma forma generosa, além da plataforma. Se você quiser nos ajudar, pode enviar um e-mail perguntando como, podemos informar. Muita paz, muito amor, muita sabedoria, discernimento e principalmente nesses dias que virão, no hoje, no amanhã, que se tornará hoje também, muita da verdadeira luz.